Olá, meu aluno, tudo bem? Olha nós aqui, mais uma vez, né, recuperado, mais ou menos recuperado nesse quadro de sinusite. Vamos aí partir para mais uma bateria das nossas 50 questões dessa bateria de 1000. Já enfrentamos 150, é isso? Vamos enfrentar mais 50 agora, vamos chegar nas 200. É assim, Lucas? Hoje a gente fecha 200 questões. Na quinta-feira a gente está aqui novamente. E aí a gente ajusta a nossa programação. Eu estava conversando com o Lucas aqui agora e falando para ele, olha, 50 questões parece que é pouca coisa quando a gente enfrenta aqui nessa 2 horas e meia e corrige, né? Mas quando a gente senta para preparar uma aula com 50 questões, a gente vê o quão complexo é trabalhar 50 questões com um aluno com responsabilidade, né? Que você chegar e jogar 50 questões sem uma preparação, sem olhar para as questões, sem passear pelo Código de Trânsito Brasileiro, é fácil. Agora você olhar para o Código de Trânsito Brasileiro, olhar detalhadamente para as questões, pesquisar, olhar para o aluno, olhar para a possível questão de prova. Isso dá um trabalho que eu estou aqui, eu passo horas e horas me relacionando para dar essas 2 horas de aula. Então 2 horas de aula para você, para mim são 6 horas de trabalho. Então não tem como eu ter um dia indisposto e dar aula. Porque cada aula de 3 horas para mim gera 8 horas de trabalho. Esse é o grande problema. Amanhã é a gravação da turma teórica, são 3 horas de aula à noite. Sendo que essas 3 horas de aula à noite me pede uma preparação. Pô, Macedo, mas você dá aula aí há 15 anos. Mas só que eu dou aula que representa a transformação na vida de alguém. Aí eu vou de qualquer jeito para uma sala de aula, aí a vida daquele cara não se transforma porque eu estava com preguiça. Aí Deus para de me abençoar, né? Aí aquele carro maravilhoso, pum, vira um Chevette. Eu não quero, eu quero continuar andando naquele carro maravilhoso, né? Eu quero abrir a porta e continuar vendo o mar. Então a gente tem que continuar trabalhando com responsabilidade com a vida do outro, beleza? Bem, então vamos lá. A gente parou em norma de circulação na questão 52. Você vai me ver um pouco fanho porque ainda não estou 100% reabilitado, tá? Eu só gostaria que você pensasse no seguinte. Nesse curso de 1000 questões, nós vamos trabalhar todos os capítulos do CTB. Nós não estamos no capítulo de infrações de trânsito. Nós estamos no capítulo de normas de circulação, que tem um link com infrações de trânsito, mas nós não estamos no capítulo de infrações. Você tem que estar estudando, junto com essa aula, as normas de circulação, beleza? Que diz como você deve se conduzir no trânsito. Lá nas infrações é como você não deve se conduzir no trânsito sob pena de pagar uma multa, sob pena de sofrer uma medida administrativa. Aqui na questão 52 ele vai dizer para você, olha, conforme o artigo 29, o trânsito do veículo sobre passeio, calçado e nos acostamentos só pode ocorrer para você entrar em imóveis, áreas especiais de estacionamento. Perceba que a questão aqui, ela trata do artigo 29.5 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 29.5 do Código de Trânsito Brasileiro, ele te dá a noção de quando você pode transitar em um local próprio de pedestre com seu veículo e para você ter acesso à garagem do seu prédio, tudo bem? Conforme está mencionado na questão. Então, para entrar na área de imóveis e áreas especiais de estacionamento, você pode sim transitar com o seu veículo. É o artigo 29.5 do Código de Trânsito Brasileiro. Questão correta. Próxima questão, questão 53. A sinalização de advertência, aqui ele está mencionando o triângulo, ele mencionou que é do triângulo que ele está falando. O triângulo ele tem normatização na resolução do CONTRAN de número 36.
E o pisca-alerta? O pisca-alerta é tratado no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 40, inciso 5. Deve ser usado quando se precisa parar. Olha, o pisca-alerta se utiliza sim em imobilização, mas é numa imobilização involuntária. É numa situação de emergência, com o veículo em movimento, é numa imobilização involuntária. Parada e estacionamento são imobilizações voluntárias, o que invalida a questão. A questão está errada. Próxima questão, questão de número 54. Em uma ensolarada tarde de verão, isso aqui não é pleonasmo, né? Ensolarada tarde de verão não é pleonasmo, porque tem verão em que a tarde não é ensolarada, tem verão chuvoso. No clima tropical, aqui no Rio de Janeiro, o verão é chuvoso, né? Então, em uma ensolarada tarde de verão, Luiz resolve sair de carro e dar um passeio com a sua esposa. O destino escolhido foi o Parque da Cidade. Durante o percurso, Luiz teve a ideia de mudar o trajeto escolhido e pegar um trecho da avenida principal da cidade. Quando adentrou a avenida principal, procurou uma placa com a sinalização da velocidade permitida e não a encontrou. Sabendo-se que essa avenida é uma via arterial, olha bem, ele está numa via arterial que não tem velocidade, não tem placa de velocidade. A pergunta é, se não tem placa de velocidade, qual é a máxima permitida numa via arterial? A máxima permitida, aí ele coloca, a velocidade máxima e mínima permitida será 60 e 30. É isso, tranquilo, tranquilo. Olha, se tratando de via urbana, você tem trânsito rápido, arterial, coletor e local. A trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40, local 30. E a mínima, divide por 2. Aqui a questão é arterial, 60 e 30. Correta a questão. Beleza, tranquilo. Próxima questão. A próxima questão, ele trata assim, ó, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ele vai tratar dos veículos de emergência, que é o artigo 29.7. O artigo 29.7, ele te dá aquela introdução do veículo de emergência, que é a ambulância, é o veículo de polícia, é o bombeiro, é o veículo de fiscalização de trânsito. Ele vai falar da necessidade da luz e da sirene e vai falar da prioridade de trânsito. É o artigo 29.7. O artigo 29.7 tem 4 alíneas, A, B, C e D. Essas alíneas que normalmente formam as questões. E aqui você vai ter 55, 56, 57, 58, que são as questões montadas com fundamento nessas alíneas do Código de Trânsito Brasileiro. A questão 55 é a linha C, que diz assim, ó, o uso de dispositivo de alarme sonoro, iluminação vermelha intermitente, só pode ocorrer quando você só pode ligar o alarme e a luz se tiver realmente em serviço de urgência. Correta, tá lá na linha C, beleza? A questão 56. A prioridade de passagem na via e no cruzamento, quando em serviço de urgência, deve se dar em alta velocidade. Errado. Tá lá na linha D que deve ser em velocidade reduzida. A 57. Os pedestres, essa é a linha B, lá do inciso 7, né? Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, devem aguardar no passeio, que é o local próprio do pedestre, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Perfeito, da forma que está lá. Correta 57. 58. Quando os positivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos de emergência, todos os demais condutores deverão deixar livre
a passagem pela faixa da esquerda, ou seja, você está conduzindo o seu veículo, você vai para a direita e deixa livre a faixa da esquerda. E, se necessário, você deve parar. Isso aqui é a linha A. Está de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 58, correta. Próxima questão. Sobre as normas gerais de circulação e conduta dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens seguintes. A questão 59 fala do transporte de criança. Olha, transporte de criança, você já estudou aqui comigo o transporte de criança. Eu vou falar um pouquinho do transporte de criança, mas eu gostaria de chamar a sua atenção do que foi regulamentado recentemente, que foi a resolução 518. É a 518 que trata do uso, né? A 518, ela fala do cinto de segurança, ela fala do encosto de cabeça e fala do isofix ou latch. É isso, latch? É isso, latch. Aí aqui a gente vai falar do transporte de criança. Eu só vou dar uma acrescentada aqui no seu conhecimento, porque você já está numa turma avançada. Aí você começa a interagir com o mundo e se perde no conhecimento. Olha, criança com quantos anos pode ir sentada no banco da frente? 10, beleza? 10 anos pode ir no banco da frente. E sentada na motocicleta? 7 anos, se for capaz de cuidar da sua própria segurança e o entendimento que cuida da sua segurança, se tiver tamanho para colocar o pé na pedaleira, né? É assim que se trata por aí, beleza? Criança que é capaz de cuidar da sua segurança é aquela que o pé alcança ali. Vamos manter assim para a prova, que acho que é um conhecimento desejável, beleza? Ou aquela criança que não tem medo de andar na garupa, beleza? Bem, tranquilo? Agora, se entrar a resolução da criança na sua prova, ele vai perguntar quais são as possibilidades de uma criança ser transportada no banco da frente. Existem algumas possibilidades. O veículo só tem banco dianteiro, a criança menor de 10 anos pode ir na frente, banco traseiro lotado, a criança pode ir na frente, essa é uma possibilidade. Se você não puder fixar a criança devidamente no banco de trás, ela vai poder ir na frente, porque há veículos que não tem cinto 3 pontos na traseira, não é assim? Aí você vai botar ela na dianteira, porque a legislação do cinto de segurança ela foi evoluindo ao longo do tempo. Cinto de segurança nem sempre foi exigido, não é assim? Nem sempre foi obrigatório no Brasil. Então, é essa a sistemática do cinto de segurança. Então, por conta disso, existe possibilidade de transportar a criança na frente de forma autorizada. Agora, surge uma preocupação. Você, quando coloca a criança na cadeirinha fixada atrás no seu veículo, tem um detalhe. Você passa a responsabilidade para a mãe, porque você tem que fixar a cadeirinha em 3 pontos no cinto. Você tem que deixar ela rígida no cinto. A cadeirinha tem que estar bem rígida no cinto, sem folga, para que a criança fique devidamente fixada na cadeirinha e aquele solavanco da cadeirinha não cause prejuízo à criança na hora de uma batida. Ou seja, só para que você tenha ideia, nós, quando estamos presos no cinto de segurança, o que nos mantém preso ao veículo é o cinto que está preso na estrutura do veículo. O cinto de segurança ele fica preso ou no monobloco ou no chassi do veículo. O cinto de segurança
todos os pontos, ou ele está preso no monobloco ou no chassi do veículo. Ele está preso à estrutura mais rígida do veículo. Então, quando você prende uma cadeirinha, você vai prender a cadeirinha no cinto que está preso na estrutura mais fixa do veículo. E você sabe que o cinto de segurança, ele automaticamente ele já tem uma folga. Ele já tem uma folga. Então, o ideal é que você elimine essa folga. Então, para eliminar essa folga, lá na Europa criou-se um modelo chamado Isofix. O que é o Isofix? Você solda uma barra de ferro na estrutura do veículo. Você pega uma barra de ferro, você solda ela na estrutura do veículo. Você tem que ser original de fábrica, por favor, né? Você não vai soldar uma barra de ferro, você, na estrutura do seu veículo. Tranquilo? Isso vem original de fábrica. Uma barra de ferro soldada na estrutura do veículo, ela vai fazer parte da estrutura do veículo e nela vai ter 2 pontos de ancoragem. Esses 2 pontos de ancoragem vai se fixar a 2 pontos de ancoragem da sua cadeirinha, que vai ser pontos fixos. Tua cadeirinha não vai ter mais pontos flexíveis. A tua cadeirinha vai encaixar de forma fixa. Se você jogar isso no YouTube, cuidado, né? Porque você vai encontrar mães ensinando errado no YouTube, né? Essa é a minha preocupação. E são barras rígidas da cadeirinha que você vai empurrar e vai encaixar no veículo com 2 pontos. Existe um terceiro ponto sobre a cadeirinha, que é o top header, né? Que é um ponto avançado da cadeirinha, tem que fixar em 3 pontos. Você vai fixar atrás do banco. Todos os veículos fabricados a partir de 2020 tem que vir já com essa estrutura. Hoje, você já tem veículos fabricados dessa forma, mas a partir de 2020 todos os veículos estão fabricados necessariamente com Isofix. O seu carro provavelmente deve ter. Ali tem um desenhozinho, né? No banco traseiro, com os botõezinhos escrito Isofix. Agora, a minha preocupação, isso aqui é um modelo europeu que nós trouxemos, uma vez que isso aqui é obrigatório na Europa há muito tempo. Há muito tempo, desde a década de 90. O meu medo é esse latch aqui, ó. Esse latch é a cadeirinha americana que fixa também nessa barra. Só que a cadeirinha americana não é barra rígida. Você tem um cinto que você fixa nessa barra que também encaixa na mesma barra do Isofix. Se você comprar essa cadeira nos Estados Unidos, você vai conseguir encaixar. Não que ela seja menos segura, mas ela não tem regulamentação do Inmetro. A resolução do CONTRAN que regulamentou o Isofix regulamentou o latch também. O detalhe é que nós só temos regulamentação no Brasil em portaria do Inmetro para as cadeirinhas do Isofix. Então a cadeirinha que você vai utilizar comprada nos Estados Unidos, ela não tem regulamentação no Brasil. Só tem regulamentação aqui a do Isofix. Beleza? Tranquilo? Então isso aqui é um papo que a gente tem que ter e é importante você ter uma ideia sobre isso. É importante você ter uma ideia sobre isso, porque a gente não sabe o monstro do edital que tá para chegar aí. Beleza? O monstro do edital da PRF que tá para chegar aí. Beleza? Eu gostaria que fosse um monstro, né? Eu gostaria que fosse um monstro, mas assim, quando você joga lá Isofix, né? Como no YouTube, automaticamente vai aparecer uma mãe botando uma cadeirinha que é o latch com sei lá, dezenas de milhares de visualizações e detalhe, ela ainda coloca a cadeirinha voltada para a traseira do veículo, né? Sendo aplaudida pelo mundo, ou seja, ela coloca uma cadeira americana como se fosse Isofix na posição errada no YouTube, ensinando todas as outras mães. Tinha que ter prisão para isso, né? Beleza? Pô, mata do coração, né? Mata, né? Mata. E a minha preocupação também é você saber que Isofix tem que ser original de fábrica. Se você solda uma barra de ferro dentro do teu veículo, o ferro ele tem que ter memória para pancada, né? Porque quando você tem um metal
inserido dentro do teu veículo. Você, quando bate com o carro, na hora que ele vai se espatifar, ele não pode se espatifar com ponta para matar pessoas. Então ele tem que ter uma memória de deformação, de maneira que ele deforme e não vire faca para matar as pessoas que estão dentro do seu veículo. Então é evidente que naquele teste crash, né, aquele teste de porrada, ele já sofreu várias pancadas no sentido de, esse metal que está aqui, uma vez o veículo batendo, ele não vai matar as pessoas que estão no interior do veículo. E você, quando insere um metal da tua cabeça, não passou por nenhum teste de batida. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, que você não pode inserir barras de ferro dentro do seu carro e achar que isso vai passar numa certificação de segurança veicular. Então, Isofix é evidente que só de fábrica, né? Não faz sentido o CONTRAN autorizar inserção. Mas se o CONTRAN autorizar, aí vai poder, mas quem autorizar no CONTRAN tem que tomar uma surra, beleza? Tranquilo? Mas tô dando meu parecer aqui para você. Isofix só de fábrica. A técnica diz isso, beleza? Mestre, você acha que sabe mais do que o pessoal do CONTRAN? Acho. Beleza? Então aqui, ó. Questão 60. Vamos lá. 60. Nas vias urbanas e nas vias rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando não houver ciclovia, quando não houver ciclovaixa, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização deste nos bordos da pista de rolamento, no sentido oposto de circulação, regulamentado para a via com preferência sobre os veículos automotores. Olha, me parece que isso aqui é cópia, né? Olha o que ele diz, ó, nas vias urbanas e nas vias rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deve ocorrer. Não tem local próprio para bicicleta, não tem ciclovia, não tem ciclofaixa, não tem acostamento. Se não tem local próprio para bicicleta, ela vai aonde? No bordo da pista. No bordo da pista. No sentido oposto, circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Opa. É no sentido oposto de circulação ou no mesmo sentido? Artigo 58, aqui está, é no mesmo sentido de circulação. É no mesmo sentido de circulação. Questão 60 está errada, beleza? Lucas está confirmando aqui, mas é no mesmo sentido de circulação. Questão 60, errada, artigo 58. Beleza? Questão 61. Os veículos de tração animal deverão ser conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada. Aqui é uma questão do artigo 52 do Código de Trânsito Brasileiro. Ó. Os veículos de tração animal, está falando da carroça e da charrete, deverão ser conduzidos pela direita da pista. Evidente que a carroça e a charrete não deve ser conduzida na pista de rolamento. Mas não vai na pista de rolamento quando? Quando houver faixa própria para carroça e para charrete. Perceba que bicicleta, carroça, charrete vai em faixa própria. Não tem faixa própria, vai no acostamento. Não tem faixa própria, não tem acostamento, vai no bordo da pista, no cantinho, no mesmo sentido de circulação dos veículos. Somente uma pessoa ou somente um quadro no CTB é no sentido contrário. É o pedestre na via rural, que quando não tem faixa própria, local próprio, vem no sentido contrário aos veículos. Então, a 61 está correta, com fundamento no artigo 52 do Código de Trânsito Brasileiro.